Fala galera, meu nome é Rafael Amorim e bem-vindo ao RafaCast. Todo episódio basicamente é uma entrevista, pelo menos nessa primeira temporada. Iremos conversar sobre diferentes assuntos e temas, passando regularmente sobre design, desenvolvimento, vida no exterior, saúde mental e outras coisas. Eu espero que vocês curtam. Fala galera, muito empolgado aqui de estar com a lenda, com um amigo, com meu companheiro de trabalho, Fábio Miranda Costa. Agora eu falei, espero ter falado certo, que o M Falou eu certo, falou certo. sempre confundo. Estou muito empolgado de ter tu aqui. Fábio já trabalhou na Globo.com, foi praticamente todo mundo que eu conhece Fábio da Globo.com. Trabalhou na iPitch, né, em Nova York. Pô, fala direito, Rafinha. iPitch! Ih, Pedro, Isso, moleque, é isso que eu quis dizer. Trabalhou no Face e agora trabalha no Website Builder da Godaddy, onde a gente conseguiu. A gente trabalhou junto no mesmo time durante o quê? 2 anos? Foi 2 anos e meio, né? Mais ou é, menos. 2 anos e meio. Bem, eu espero que eu não tenha esquecido nada sobre da apresentação. Não, acho que tá muito bom. Você só não precisava da lenda. A lenda é você, cara. Leandro. Esqueci de falar que o Fábio também trabalhou no Multools durante um bom tempo, né, Fábio? Acho que alguns anos, né? Eu trabalhei no Multus entre a versão 1.3 e 1.5. Foi um tempinho. Foi na época que ainda tinha essa batalha do Multus com o Prototype, com jQuery. Na época era o engraçado que o Multools, na época, eu acho que ele concorria ele chegou depois do Prototype JS, né? E aí tinha o Multools e tinha esqueci o nome, que era o outro lá. Bom, É tinha o. Prototype, tinha Multools, tinha Dojo, tinha, Isso, tinha o IUI do Yahoo, né? isso, isso. Aí depois veio o Tinha até, jQuery. acho, tinha até acho que Rico.js, que era um legal também, mas não teve muita adoção. Tinha Aham, muita. é. Tinha os menorzinhos, né, também. Eu acho É, engraçado assim que tu olhando para trás assim, tu acha que era um outro cenário assim, tipo, em termos de biblioteca na época, porque hoje em dia a galera é muito doida, tipo, no estilo de Vue, Angular, React, tem uhum, discussões, Ember, próprio Ember quando saiu também. E antigamente bem, eu lembro só da fase do jQuery, né? aham. Eu acho que tem diferença, principalmente no que é, no foco da biblioteca, né? Hoje em dia, eu acho que os problemas que estão sendo resolvidos são bem mais alto nível, né? React, ele é uma biblioteca de UI. É, o Backbone era um MVC, né? Que eles estavam tentando, tipo, trazer essa noção de MVC que existia nos frameworks, tipo Django e Ruby on Rails e esses frameworks meio que de back-end, né? E estava tentando trazer essa noção para o front-end. Sei lá, não sei se encaixou direito, apesar de que o back-end teve uma adoção boa, o backbone teve uma adoção boa e tal, mas eu acho que ele já veio com esse problema de performance, assim, que era a questão de você tá fazendo os updates em todos os lugares, toda vez que você tem uma change e tal, enfim. Mas o foco dos frameworks naquela época era fazer com que as funcionalidades dele funcionassem em todos os browsers, porque existia muita diferença entre Internet Explorer, Firefox e Chrome e Safari, era tudo muito diferente. Então,
Se você fosse tentar programar JavaScript puro naquela época, era um caos, era um inferno, né? Porque tudo que você fazer tem esse bugzinho aqui no Safari que você não consegue fazer isso que você está tentando fazer. E aí o jQuery e o Multose, eles nasceram nesse cenário, né? Prototype também. Tentando fazer com que essas funcionalidades funcionassem em todos os browsers. As funcionalidades básicas até sei lá, bind, por exemplo, não existia, né? No JavaScript. A funcionalidade de bind, numa função, né? Que mais? Não tá vindo as outras coisas, mas uma série de funcionalidades básicas que não existiam. Sei lá, includes, por exemplo. Você, hoje em dia já existe a função includes, mas antes você tem que fazer index of, diferente de -1, né? Esse tipo de coisa. Uma diferença também de filosofia entre Prototype, Multose e jQuery, né? O Prototype e o Multose eram um pouco mais similares um ao outro, com relação a que o Multose e o Prototype, eles mudavam realmente as funções, adicionavam funcionalidades nos prototypes dos objetos nativos, né? Em números, em strings, você acabava tendo, na função, por exemplo, também, você acabava tendo essas funcionalidades extras no próprio objeto, então você conseguia chamar function.bind, né? Mesmo o browser não suportando, mas o Multose ia lá e injetava esses métodos, prototype, a mesma coisa. E o jQuery já tinha essa outra pegada aí, essa outra filosofia de que ele não queria fazer isso. Não queria mudar o prototype dos objetos nativos. E foi isso que eu acho que foi a grande diferença de filosofia, digamos, que fez com que acabou pegando muito bem para o jQuery, né? Porque teve um momento que essa questão de você adicionar funcionalidades aos prototypes dos objetos começou a ser começou a ser visto com maus olhos, começou a ser visto como uma coisa errada, né? Que não deveria ser feito. Inclusive tem histórias de que o Multose ele travou o flat, naquele método flat, de ser adicionado à própria linguagem JavaScript, porque ele adicionava esse método e era diferente a forma como ele funcionava. Então, tem esse tipo de coisa, essas histórias aí, se você for dar uma buscada, tem esse tipo de exemplo. Então, enfim. Então é isso. Aí foi tu mesmo que falou para mim um tempo atrás que o Bind surgiu no próprio prototype, né? O Bind, como a gente tem hoje, ele nasceu eu não sei exatamente como foi a questão de trazer ele para o JavaScript, né? Mas o bind que a gente tem é exatamente igual ao bind que tinha no prototype. E o Multose era um pouco diferente. O bind do Multose, você recebia no segundo argumento, era um objeto, era um array. Então era similar ao apply, e o bind que a gente tem hoje é similar a um call, né? Porque você tem primeiro o context depois daquilo todos os argumentos viram argumentos da função que está sendo binded, né? Enfim, tem essas coisas aí. Tu falou aí Isso também gera problemas, né? Esse bind. Sim. Tu falou do cross-browser, eu tava lembrando aqui quando eu contribuía no jQuery, o jQuery tinha os métodos de fade in, fade out, e literalmente tinha 6 linhas de código escrito assim: não mude esse código, foi testado no IE X, ninguém quer testar isso de novo, por favor, deixa esse código do jeito que tá, e vamos seguir em frente. Tu enfrentou muito isso na época quando tava fazendo coisa pro Multools? Era complicado. A gente tinha que meio que testar em todos os browsers, né? Teve um projeto interessante do John Resig, né? Que é do jQuery, o criador do jQuery, que ele chamava alguma coisa com Swarm, que aí ele conseguia executar os testes nos navegadores de várias pessoas e agregava esses dados e conseguia mostrar, beleza, esse teste aqui está passando
todos esses browsers. Claro que a pessoa tinha que ir lá num site específico e rodar, né? Mas isso deu uma ajudada. Mas realmente era assim, cara. A gente tinha que manter os... Era Internet Explorer, aí tinha uma versão de Safari lá, que você tem que ter várias versões de Safari rodando, né? Porque que não era só a última, você tem que testar também com outras versões. Opera também, né? A gente testava no Opera. Então, tipo, era meio complicado o negócio. Isso eu tô falando, tipo, os unit tests rodando, né? No navegador. Sim. Eu lembro que, velho, quando eu entrei no time do jQuery, a preocupação da galera era se a parada ia rodar cross-browser, né? Que era se não ia quebrar nada. Então, tipo, não sei se tu lembra, na época É. tinha. Isso foi em 2016, eu acho que. 2017, talvez. 2016, eu acho que foi o. Tinha um cara que você. Praticamente você tinha que ficar vendo a imagem indo. Na época não tinha. O container não estava tão em alta, né? Então você literalmente você via como se fosse um remote browser e a galera rodava o teste aleatório numa máquina que estava levantada, sei lá, em São Francisco, algum lugar assim. E aí rodava o teste lá e dava um screenshot, assim, só para dizer, ah, tá rodando. Era tipo Source Labs, assim, hoje em dia. É, exatamente, era igualzinho o Source Labs, O que eu esqueci ia o falar é nome. que a gente não tinha essa infraestrutura, a gente não tinha essa infraestrutura, pelo menos automatizada, né? A gente era tudo meio que manual, os testes não rodavam no browser de verdade. Inclusive, nessa época eu estava começando a ter, sei lá, frameworks. O Jasmine foi o primeiro a rodar em Node e no browser, né? Aí tava nesse meio aí, tipo, não tinha muito test suite que rodasse no navegador em Node.js, né? Sei lá, acho que não tinha nem Node.js nessa época, né? Nem Task Runner direito, né? A galera hoje fala Webpack, essas paradas assim. Na época, tava começando a surgir a ideia de Task Runner, era o Grunt, que era utilizado em massa pelo time do jQuery. E aí depois chegou o Gulp com a ideia de ser o que o Grunt era, mas rodando em forma de pipes, né? Mas na época ninguém falava assim, ah, vamos fazer tasks para tipo rodar esses testes assim. A ideia era um check meio aleatório assim do CI. Às vezes eu lembro que chegou até uma época que eu olhava tinha código até em próprio shell script assim para poder levantar coisas aleatórias, arbitrárias só para poder testar. Mas, sem Node, né? Você não tinha npm run, alguma coisa, tipo, não tinha nenhum. Os padrões que a gente tem hoje não existiam naquela época, então era cada um por si. Cada um por si, é. Tu acha que tu lá no Multools, como é que foi? Porque, tipo assim, quando eu cheguei, eu lembro que eu tinha a galera, quando eu cheguei no jQuery e participei de coisas de open source, assim, eu lembro que pra mim foi meio que uma barreira, assim, até mesmo quando eu entrei na Godel, foi uma barreira a questão do inglês, assim. Uhum. Quando tu chegou no Multools, tu sentiu isso? Como é que foi isso? O meu inglês, assim, primeiro que tudo funcionava por mensagem, né? Era tudo escrito, então, então isso facilitava um pouco, né? Vamos dizer assim, porque falar, eu acho que falar inglês, eu não sei para você, mas para mim acho que é o mais difícil, assim, né? É mais complicado do que escrever. Então, facilitava um pouco essa questão, que era tudo escrito. Mas assim, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos em inglês, quando eu era mais jovem, né? Então, então dava para desenrolar, sabe? Tu acha que isso te ajudou bastante? Sim, sim, sim. Com certeza. Eu lembro que no começo, pô, eu comecei me envolvendo no projeto, mas vendo as issues que tinham lá
que na época acho que tinha um produto chamado Lighthouse, se eu não me engano, que não era o GitHub. O Mutus foi o primeiro a adotar o GitHub, né? O jQuery veio depois pro GitHub e tal. Então, eu acho que na época o pessoal usava era acho que o jQuery usava SVN, né? E tinha um projetinho lá que você conseguia ver os commits e tal. Mas tasks, o pessoal usava um projeto chamado Lighthouse, se eu não me engano. E então você pensa o GitHub a parte de issues, né? Era a mesma coisa. E aí eu ficava lá e tinha alguns bugs que eu via que eu podia dizer, ó, esse bug já foi resolvido, ou então esse bug, isso aqui é um bug mesmo, esse tipo de coisa, cara. Eu comecei assim, sabe? Meio que testando, vamos dizer assim, né? Eu via a bug report, via se era de verdade mesmo, se realmente existia o problema, e dizia pra galera, ó, realmente isso aqui é um problema, então isso aqui não é um problema, já foi resolvido nesse outro commit aqui. E foi assim que eu comecei. Depois de um tempo, comecei a ver alguns bugs que eu poderia resolver, né? Que eu poderia, mais simplesinhos, que eu consegui resolver. E aí foi assim que fui me envolvendo no projeto e entrei na lista lá de discussão privada deles, onde eles conversavam mais detalhes sobre o que aqui ia ser desenvolvido e tal. E aí fui tocando. Aí chegou um momento, eu vou falar então a história toda. Aí chegou um momento que eles pensaram em fazer reescrever o motor, resolver alguns bugs em algumas áreas que tinha no projeto. E aí alguns desenvolvedores foram para, sei lá, para a parte de Ajax. Alguns desenvolvedores foram para outras áreas, e eu e o Thomas Aylott, a gente foi para a parte de seleção de elementos, usando o CSS, né? Que é o coração, né, desses frameworks. Eles meio que a funcionalidade principal que todo mundo queria era isso, né? Essa questão de você passar um seletor CSS e selecionar os elementos, porque isso não existia também, né? O Query Selector All lá era gigante, né? Era implementado usando Get Elements by Tag Name, dentre outras funcionalidades. E a gente, eu e o Thomas, a gente ficou responsável por essa área do Mutus, né? Esse foi o maior projeto que eu trabalhei, assim, no Mutus, e foi muito legal, aprendi pra caramba. A parte de DOM API, essas coisas, né? Porque você tem que usar as APIs do DOM que você tem low level mesmo para fazer a seleção dos elementos. Comigo, quando. Pô, essas paradas de projeto open source é muito bom porque o aprendizado é muito grande, né? Comigo, quando eu comecei a mexer no próprio React TV, pô, a sensação que eu tinha de entendimento do reconciler depois de 1 ou 2 meses era muito grande. Tipo, às vezes eu falava com os caras do próprio do Facebook, falava assim, vocês estão fazendo uma parada. E os caras, como é que você sabe disso? Aí eu falava, não, pô, eu mexi no código e tal. Aí a galera ficava. Mas isso é exatamente como você falou, né? Você tem que pegar uma parada, às vezes, grande que você engloba vários. Eu sinto, né? Que você engloba várias áreas de conhecimento e no final, quando você termina aquilo, pô, o sentimento é que tu aprendeu um mundo de coisa, né? Sim, sim. Eu acho E a mega. gente ficava olhando o código dos outros também, né? Dos outros seletores, para ver, pô. Porque assim, para você adicionar uma funcionalidade, você sabe mais ou menos, você tem uma ideia de como é que seria implementado, mas, pô, vamos olhar aqui esse outro framework, como é que eles estão implementando. Então você acabava não só aprendendo ali, mas também estava lendo os outros frameworks, estava vendo como é que funcionavam os outros frameworks. Então, tipo assim, era muito grande mesmo o aprendizado. E o seu caso, enfim, esse negócio do Reconcile aí, tipo, você estava mexendo numa biblioteca que eles nem mencionam, né, no site do React, eles não falam sobre essa biblioteca. Você estava lá mexendo, é por isso que eles deviam estar surpresos, né? Ninguém mexe, né, no Reconciler, pô. Eu lembro que uma vez eu tava no Twitter, aí apareceu aquela mensagem assim de você recebeu novas mensagens. Na época a minha DM tava aberta ainda. Aí
eu fui ver quem que mandou a mensagem, a Dan Abramov. Eu fiquei, cara, aí vou olhar, ele, ele pediu pra eu Sou teu poder. fã, Rafinha. Só- Chegou já falando, ô irmão, e aí, beleza? Aí eu falei, oxe, tamo junto, irmão, posso tirar uma foto contigo? É, Mas eu virei pra ele e falei assim, velho, não, ele falou pra mim, velho, tu tem como testar isso, porque a gente tá pensando em fazer, na época eles estavam reescrevendo o React para pro Fiber, né? É, Uhum. E aí eu virei e falei, não, pô, posso testar. Testei no mesmo dia, aquilo ali, eu tava andando na rua assim já, Pô, voltei pra o casa, Demi, já voltei Demi pra pediu um casa. negócio. Pô, a gente não sabe, né? Rola uma amizade ali, né? Aí eu voltei pra casa. Pô, depois quando eu me liguei que ele pediu pra testar também não era fácil de fazer, não. Mas aí eu olhei o código do Cadê? React Hardware, que era. Eles foram. Esse cara foi talvez. Ah, tá. Foi um dos primeiros a fazer React Render, assim. E aí eu olhei o código deles, eles implementaram o que o Dan tinha pedido. Aí eu fiz, mandei pro Dan, e falei, ô irmão, qualquer coisa tamo aí, viu? Hein? Qualquer necessidade no React, pode chamar. Aí não deu outra, né? Depois o filho da mãe começou a mandar isso, comecei a trabalhar no processo de deprecated, né? Das coisas do React, se eu não me engano, era do React 16. A gente estava no 15, Uhum. as coisas tipo, não vai ter mais prop de children, coisas assim, tipo em text, saca? Aí, text field. Aí eu fui lá, eu removi, fiz um monte de coisa assim pequena, criei suporte para Windows também. Mas isso foi para mim foi um mega aprendizado, assim, tipo, eu fiquei, caraca. E fora a sensação de falar inglês, né, com o cara, para mim, pô, Sim, sim. eu imagino que para tudo, pô, quando eu recebi pelo menos o convite para entrar na jQuery Foundation, eu fiquei felizaço, mas eu também sabia que, tipo, foi meio que um voto de confiança de uma galera lá, saca? O Balter que me convidou também, o Leonardo Balter. E aí eu também não podia estragar a recomendação dele, né? Aí comecei a trabalhar em cima do Globalize, que era um serviço de internacionalização de dados. Depois fui pro jQuery Color. Tem brasileiro, né, nesse projeto também, não O é? Rafael Xavier, acho que Isso. Eu conheci ele, eu conheci ele. eu troquei ideia com ele no começo do projeto, mas eu fiquei pouco tempo. Depois eu acabei indo para outro projeto do jQuery. Mas, Uhum. pô, ele manda muito, velho. Ele, além de estar, se eu não me engano, ele tá no TC39 também. E Legal. acho que ele tá no PayPal hoje em dia. Se Uhum. tá. E ele praticamente escreveu a biblioteca de internalização da JS Foundation sozinho, saca? Tipo, o cara manda Você não muito, fez assim. nada então, Rafinha? Não fiz nada, só enganei mesmo. Só manda aquela enganada mesmo. Moleque, eu não fiz quase nada. E o Rafa, ele vomitava código na Entendi. época, na época. Eu tava mais perdido que Ele, tudo. ele foi o criador, então, Ele foi, ou não? não, ele fez quase, acho que até hoje ele é o cara que mantém tudo, saca? Tipo, sozinho, assim. Ah, é? E assim, ele abraçou muita coisa na jQuery. Quando eu acabei indo para a área de animação, né? Pegando os projetos de animação depois, Ah, do legal. Color e tal. Mas o Mas o Massa. Globalize, pô, ele meteu muita bronca. Mas assim, eu quero voltar para a pergunta não sei você, mas para mim quando eu entrei na organização, tipo, óbvio que requer tempo, óbvio que é um comprometimento a mais e tal, mas Sim. senti que o processo de aprendizado fora do trabalho acelerou muito também. Cara, você falou esse negócio da felicidade, tu é louco, cara. Quando, quando o Valério, agora eu esqueci o nome do Quando o cara criador do lá, Multus. aham, É, é, Valério Proietti. Quando ele falou que eu ia ser tipo core developer, caralho, porra. Eu ficava falando pra minha mãe isso, pra todo mundo. tô Ninguém sabia o que eu ligado. tava falando, né? Ninguém sabia o que eu tava falando. Pô, sou core developer do Multus. Tipo, que Sim. porra é isso? Não, comigo é a mesma coisa. Lá na Globo, eu recebi a notícia, eu tava na Globo ainda. Meu apelido Mas eu virou fiquei, jQuery. A eu galera fiquei começou a feliz chamar pra de caralho. jQuery. E eu falava lá em casa e, tipo, minha mãe ficava sem entender. Ficava E, perdida, né?
E eu, pô, fiquei feliz demais, cara. E outra, o Multus era bem menor do que o jQuery, né? Você entrou na jQuery Foundation, então foi um negócio, pô, um negócio foda do caralho também. Foi outra coisa, foi outro nível, vamos dizer assim, Rafinha. Não, não pode ter, meu. Eu acho Não? que é porque era assim, também tinha menos dev na época, né? Acho que o jQuery surgiu num gap de 2 anos depois do boom do Multur, né? Alguma coisa assim. É, então, tipo, o Multur pavimentou o caminho pra gente, saca? Uhum, uhum. E quando eu entrei, já o jQuery já tava famosão. Já tava. É, Uhum. eu já entrei, eu só curti o É muito glamour jovem, né, mesmo. Rafinha? Muito jovem. Eu entrei, não tô mais tão jovem, né? Que agora eu já fiz 25, então, pô, já sabe como é que Olha é, aí, o né? cara 25 chutando na cara da pessoa. O moleque já tá adulto já. Mas assim, já vou pular para outra Ah, pergunta, senão eu vou esquecer. Mas quando tu tava lá lá na gringa, trabalhando lá na bendita, no nome da bendita empresa lá que eu tô com medo de falar errado de novo lá. Yepes. Isso. Quando tu tava trabalhando nessa empresa e você chegou e falou assim, caraca, eu quero ir pro Facebook. É, E também assim, tu acha que, antes de entrar até nessa pergunta, tu acha que mudou muito assim, tu indo para trabalhar na gringa para o que a galera trabalhava no Brasil, saca? De questão de ambiente de trabalho, questão de o que você precisa fazer no dia. É uma ótima pergunta, né? É outra É, pergunta, esquece a outra que eu ia não, entrar. uma ótima pergunta. É, eu acho que quando eu penso um pouco sobre isso, o que eu lembro mais é que no Brasil existe muito mais uma amizade assim entre os funcionários do que por aqui, né? E eu acho que vai ser interessante quando você falar um pouco também o seu caso aí no Spotify. Por mais que quando você para pensar um pouco, às vezes tem uma série de coisas um pouco não tanto profissionais que acontecem no nosso dia a dia no Brasil, né? Mas acaba sendo um ambiente onde você facilmente fala com as outras pessoas sobre, sobre o seu trabalho, sobre alguma coisa que você está trabalhando. Essa comunicação eu acho que flui mais fácil, sabe? Aqui nos Estados Unidos eu acho que o pessoal sempre quer tá se portando profissionalmente. Essa é a minha percepção, né, Rafinha? Você pode confirmar depois. Você pode falar Não, depois sobre isso. concordo também, mas pode seguir. E talvez você não está nos Estados Unidos, então, tipo, você fala a sua percepção também, mas então o pessoal está sempre tentando se portar profissionalmente, então o pessoal evita falar coisas um pouco fora do trabalho. Claro que falam, né? Mas bem menos do que quando você estava no Brasil, onde era toda hora era brincadeira, né? Porque era massa, era legal pra caralho. É, mas aqui tem essa diferença, assim, que eu sinto de o pessoal é muito mais leva muito mais pro profissional no dia a dia e, e evita bastante conversar sobre coisas que não são muito relacionadas ao trabalho, né? O que mais? Com relação ao trabalho em si, eu não vi muita diferença, não. Cada empresa vai ser diferente, né? De qualquer jeito, assim. Acho que, pelo menos na Globo.com, que era uma empresa já, naquela época, um pouco acima acima não, e já estava à frente, assim, digamos, nessa parte de desenvolvimento ágil, né? Eles adotaram bem cedo. Então, a forma de trabalhar acho que era bem similar, assim, o trabalho que a gente executava era parecido, mas tem essa parte, digamos, cultural aí que eu comentei que tem um impacto no seu dia a dia, né? Tem um impacto grande no seu dia a dia e no seu ciclo social, assim, digamos. Foi mais ou menos assim também. Eu, quando entrei
assim, eu acho que a cultura dos Estados Unidos, do que eu trabalhei remoto, e da cultura da, da Suécia aqui é muito diferente. Mas assim, na minha cabeça, quando eu cheguei no Godel, eu achei que, pô, eu ia fazer amizade com todo mundo, saca? Na real, o único que eu tava trocando ideia era contigo, com um argentino lá, que era o Martim, né? E o resto, putz, grilo, eu ficava assim, caraca, velho, quando que eu vou fazer amizade com esses moleques? Mas você tá falando de quantos anos você já estava na Godel? Você tá falando do primeiro mês? Primeiro mês, e aqui Você achou que você ia chegar no primeiro mês e já ser brother de todo Óbvio, mundo? óbvio, na minha Ainda mais primeira, na complicado, né? minha, na minha primeira semana na Globo, eu já tava já saindo com a galera pra beber, pô. É, Mas isso, cara, isso é massa, é massa. Não, Brasil. isso é massa demais. E assim, aqui na Suécia eu dei muita sorte. Muita sorte. Que o meu time é muito jovem. É muito jovem. De... Eles são Que muito isso? jovens de alma, assim. Tipo, eu tenho um cara que tem 32, 34, mas o resto, assim, todo mundo Pô, velhão. é velho. Ele assim, não tô dizendo que ele seja velho, mas assim, 34, pô. moleque, É, concentra na minha história. Aí o. Mas vamos aí lá. a parada é assim, todo mundo do time tem 25, 26, então, tipo, comparado com os outros engenheiros do Spotify, pô, tem time o Gizmo e o Tars, todo mundo tem 35 pra cima, saca? É, e meu A time galera, na a galera sabe base, o que é gizmo e foi? o que é gizmo e E o esse outro nome. Tars? Sim. São dois times aqui no Spotify. O nome do meu time é Alpaca. É, mas assim, É o a galera não é muito boa com o nome no Spotify, é uns nomes aleatórios. Aí é até engraçado. Tem uns times assim que tu fica pensando, cara, como é que os caras chegaram nesse nome? Tem um time que o nome do time é Dora, velho. Eu fico pensando, Dora. Aí o Massa. logo que eles fizeram Da foi Dora. exploradora. Exatamente, fizeram Dora a Aventureira e botaram a foto dela como logo do time. Eu falei, gente, não. Mas os Massa. times são tudo assim. Só que assim, meu time, eles saem toda semana. Inclusive nesse período de Covid, os suecos estão. Pelo menos quando eu cheguei aqui, eles estavam tocando o Dane-se. Eles estavam saindo toda semana e toda semana sai pra beber, fazer amizade e tal. Isso foi positivo. Mas assim, eu achei que os suecos eram assim no overview. Aí, óbvio, com o tempo de casa, você percebe que não. Por sorte, a galera do meu time é muito, como é que eu posso dizer? Curte muito festa. Tipo, a gente tem essa fama no Spotify, assim. É, É eu acho chove, que é chove. é jovem, cair no time certo. Uma vez, velho, minha primeira semana no Spotify. Tudo bem que minha primeira semana na Godaddy também, eu bebi seis ou sete shots de tequila com o Troy. No outro Beleza. dia fui pro escritório, aí eu cheguei pro Ada, era o nosso, que era o meu antigo Pegou manager. você já? Ele Oi? era nosso gerente na época que você entrou? Eu não lembrava disso. Não, ele ele ainda não era o chefão, mas ele Era era, diretor. ele Uhum. era diretor. Aí eu virei e falei com ele. Falei, ô, velho, tô morrendo, vou pra casa. Não achei que eu tava de ressaca, mas já saquei que eu tô de ressaca. Aí ele falou, não, pô, pode ir pra casa. Aí quando eu fui pra casa, sentei no lift, abri a janela do carro, botei a cabeça pra fora e vomitei, assim, na autoestrada, assim. Essa foi a minha primeira semana na Godere. E o Walter tinha falado pra mim, velho, não bebe com a galera que trabalha nos Estados Unidos, pô, a galera é muito profissional, a galera é muito profissional, velho. Lá no Arizona a galera não é, tipo, não, pelo menos a galera bebia pra cacete. Não, mas eu acho que no Arizona eu sinto que é bem diferente, assim, a galera é muito mais tranquila, pô, com relação a isso. Uhum. Agora, realmente, aqui na Califórnia é um pouco diferente. O pessoal tem menos contato social, o pessoal não vai para bar depois do trabalho, como às vezes acontecia lá no Arizona, né?
E no Brasil também acontece muito. Aqui é um pouco diferente. Não é bem assim, não. Não, A questão do álcool você vê bem menos, no ambiente de trabalho, dificilmente você vê, assim. Claro que tem, né? Mas o é bem do. acentuado. O do Spotify, velho. Aqui a gente saiu minha primeira semana também do Spotify. Eu tenho que parar de estragar minhas primeiras semanas. Mas assim, minha primeira semana do Spotify, meu time chegou e falou: não, vamos fazer uma festa para dar um welcome pro Rafael. Eu falei, pô, maneiro e tal. Fui todo empolgado. Meu irmão, eu voltei para casa. Eu não, a gente, pô, depois, velho, a galera começou a me ensinar sueco, a gente ficou bêbado até 4 da manhã. É, Teve um moleque do meu time que ele dormiu no banheiro, a gente abriu a porta do banheiro, ele caiu no chão, assim. Aí era nesse nível, assim. Aí foi top, assim. Mas no outro dia eu tava Você no. já curtiu de cara. Oi? Você já curtiu de cara o time. Não, já falei, caraca, esse é meu time. Aí no outro dia, eu já cheguei e falei assim, galera, a gente tem que parar de fazer isso, porque eu não quero ficar trabalhando de ressaca. A galera, não, beleza. Porque, velho, a gente bebeu só. Ninguém tava esperando eu sair pra beber até de madrugada. E era tipo quarta-feira, saca? É, E aí a galera se Sua empolgou. experiência está sendo diferente da minha, viu, Rafinha? É, não, certeza. Eu imagino que seja diferente de um monte de gente. Eu lembro que o russo do nosso time, ele chegou pra gente e falou assim: pô, tem bebida de graça lá no escritório lá que a gente faz consultoria, vocês não querem ir? Aí eu falei, pô, bora então. Aí a gente chegou lá, começou a beber, começou a Caralho. beber. Quando viu já era 11 da noite, uma galera foi embora. Aí eu falei, galera, eu vou embora, hein? Aí a galera, não, pô, fica. Pô, sua primeira semana, a gente quer te conhecer e tal. Eu falei, então beleza, eu vou ficar. Aí nisso que eu fiquei, velho, pior decisão. Aí chegou o russo, o... acho que ele chegou já com um negócio de shot já. Daí foi só ladeira abaixo, só derrota na minha vida. Meu Deus do céu, Rafinha. Moleque, não destrói a imagem que você tem de mim, não. Foi uma semana. Tá bom, foi meio 2 ou 3 semanas. Eu já tinha essa imagem de você, já. Moleque, tu, e tu lá voltando, você dá, vou sair muito da Vamos linha. lá. Mas Vamos voltar. quando tu aplicou pro Face, Ah, eu lembro que você falou uma vez que você aplicou no Brasil e você aplicou quando tava na gringa também, né? Quando você já tava nos Estados É, Unidos. vamos falar sobre isso. É, assim, na verdade, por ter trabalhado no Multus e pelo Multus ter acabado contratando uma série desculpa, o Facebook contratou uma série de pessoas do projeto, do Multus. Acho que o primeiro foi o Tom Occhino, o que você sabe, gerente do React e tal. E acabou que surgiu esse e-mail de uma pessoa do Facebook falando, Fábio, vi que você trabalha no Multus e tal, não quer tentar a entrevista e tal, blá, blá, blá. Aí eu, porra, né? Isso tava na Globo. Tava no Rio ainda. Eu, pô, vamos lá, né? Vamos tentar. Por que não? Aí, a primeira etapa, beleza, foi tipo conversar com o recrutador e tal, falei com essa pessoa. E, e aí depois eles passavam um dever de casa, como é que chama? Um deverzinho de casa para você fazer em casa e mandar para eles. E aí eu fiz esse negócio. Não lembro se tinha tempo e tal. Acho que eles falavam, faz em 2 dias, sei lá. E aí fiz. Aí quando eu mandei, eu acho que antes de mandar eu fiz alguma modificação no código e talvez não tenha atualizado o arquivo direito. Enfim, eu sei que eu mandei achando que estava tudo certo. E aí, enfim, depois de algum tempo recebi a notícia negativa. Aí depois eu fui falar com um amigo do Multus, que estava trabalhando já no Facebook nessa época. Aí ele falou, pô, parece que o teu exercício tinha um erro.
um erro de sintaxe. Aí eu, caramba. Aí quando eu fui abrir, aí eu baixei de novo o arquivo que eu mandei por e-mail, fui tentar executar e tava lá, tinha lá um erro de sintaxe. Eu, caramba, velho. Essa foi a primeira tentativa do Facebook aí, falha. Aí já falhei aí, né? Aí depois de um ano, mais ou menos, a recrutadora mandou um e-mail de novo, falando, pô, Fábio, quer tentar de novo e tal. Aí eu já tava no... Desculpa, minha voz tá... Eu já tava na IPT nessa época. Aí eu, né, por que não? Vamos tentar. Aí nessa época eu falei, o recrutador me mandou o mesmo exercício. Aí eu falei, ó, já mandaram esse exercício antes, eu já fiz antes, só que não deu certo, né, da última vez. Fui bem aberto, falei a verdade e tal. Aí ele, tá certo, Fábio, eu vou ver aqui sei lá, com quem, acho que o hiring manager lá, a situação, para ver o que a gente faz. Aí, beleza. Aí, depois de um tempo, ele falou, não, Fábio, beleza, então vamos direto para... Não precisa fazer esse exercício, vamos para a entrevista remota de código. Aí eu, beleza, vamos lá. Aí fiz a entrevista de código remota, é 45 minutos, né, com um editor de texto compartilhado. E aí deu certo essa. E aí fui para o processo de on-site, né, que eles chamam. E aí, enfim, fiz as 4 entrevistas também. Eu não sei se a gente quer entrar em detalhes aqui, afim, o tempo está curto, mas aí fiz as 4 entrevistas lá no escritório do Facebook, aqui no caso, em Menlo Park, e deu certo dessa vez, entendeu? Foi massa pra caramba o processo. Você quer entrar em algum detalhe nessa? Não, tá de boa. Também, como tu falou do tempo, acho que também a galera, se tiver alguma dúvida, já pinga você no Twitter, né? Que eu vou deixar o teu Twitter lá no podcast. Mas assim, e segue o Fábio, galera. O Fábio é bom demais. Pelo menos É, é um dos top 5 programadores BRs que eu já trabalhei assim na vida. caralho. Lançou a braba, né? Isso, o que eu ia falar é que até acho engraçado porque assim, na época quando eu comecei a trabalhar com programação e tal, JavaScript, a primeira pessoa que eu virei fã assim foi o Miller Medeiros. Aí na época ele Olha tava aí. na Mozilla. E depois eu encontrei o teu perfil porque alguém que te admirava mandou pra mim. Aí, velho, comecei a te acompanhar e tal. Aí quando eu fui lá em São Francisco, eu mandei pra. Te adicionei no Facebook, né? Acho que a primeira mensagem assim, que eu mandei assim pra você na vida foi: Ô, velho, sei que você não me conhece. Sei que você não me conhece, mas eu queria muito conhecer o Facebook e tal. Aí tu, beleza, cheguei um dia aí. A tua cara, Aí, viu, Rafinha? É isso. Essas coisas. exatamente. Aí cheguei, conheci o Fábio, e o Fábio chegou pra mim e falou assim, não, pô, não lembro como é que foi a conversa, o contexto inteiro, mas a gente tá conversando, eu, o Fábio Miller, meus olhos brilhando. Tinha, tinha o Jadson também Foi lá do no Facebook, JS. né? No Aham. escritório. E tinha o Matheus Monte também. Aí eu virei e perguntei assim, perguntei. Não lembro, a gente tava conversando sobre o processo de entrevista, recomendação, e tu virou e falou Aham. que quando era da Globo.com era mais fácil recomendar, né? Que era, tipo, confiava mais na galera. Eu me concordou também, eu lembro que isso foi o suficiente pra mim, pra eu poder ir pra Globo.com. Eu já apliquei na. Sério? Eu falei isso. Aham, apliquei pra Globo.com praticamente depois que eu voltei pro Brasil, assim, por conta disso. Que eu não lembro se foi Não, pô, com essas eu acho que o que palavras, eu assim. falei, eu acho que o que eu falei foi a questão de que que na Globo.com eu conheci muita gente que me ajudou na minha carreira. Acho que foi nesse sentido, não foi? Eu acho que a conversa foi nesse sentido. Sim, mas acho que o Mider chegou e falou assim, mas a galera lá é muito boa, né? Aí Ah, aham. aí a gente conversou, entrou numa concordância que era mais fácil recomendar às vezes da Globo, porque já conhecia assim no sentido de tipo o ritmo de trabalho, infraestrutura, Sim, já era uma parada já mais preparada para ir para gringa também, né? Por isso que muita gente da entendi. Faz Globo sentido. saía da. Isso eu só fui sacar depois que eu entrei na Globo, né? Mas na época
Eu fiquei tipo, caraca, como assim? E aí eu entrei e eu entendi que realmente era tipo a empresa, a Globo.com era muito. Acho que preparava muita galera pra ir pra gringa, né? A gente até brincava no Globodev ali que o pessoal sempre ia embora. Não tem jeito, né? Eu acho que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Eu acho que a Globo tinha. Ela adotou o Agile assim muito cedo e então ela se alinhou com as empresas de fora, né? Para os processos, né? A forma como os times funcionavam. E eu acho que a gente estava falando sobre isso, então, o contexto era esse. A questão de que você se acostumando com como é que a Globo funcionava, seria mais fácil você se acostumar com as empresas de fora. Acho que era isso. E era verdade mesmo. Até do próprio Spotify da Godaddy, quando a galera apresentava as paradas É? pra mim, eu já ficava assim, mas eu já fiz isso na Globo já. Não vai ser nenhuma Uhum. novidade. A galera, então Tá beleza. sendo muito diferente no Spotify, comparando com GoDaddy e Globo também. Ah, A questão eu, do processo do time, assim, a organização, dinâmica. eu acho que o Spotify é de. Eu acho que todos são diferentes, assim, cada um com qualidades boas e cada um com qualidades negativas. Mas eu diria que o Spotify vem sendo ultimamente uma surpresa positiva, assim, em questões de autonomia dos times, saca? Os times são muito autônomos, mas o meu time, especificamente, é muito autônomo. Não diria que todos os times, é porque meu time é plataforma, né? E na Uhum. Globo eu fui de plataforma e fui de produto. Então, posso dizer que quando era de plataforma, isso eu consigo ver coisas que eu fazia na Globo fazendo hoje. E, e na Godaddy eu sempre fui 100% de produto, né? É, Então, senti. Bem, véi, diferença grande aí mesmo. eu não quero. Eu sempre boto um tempo máximo, a gente estourou. Mas eu fico muito Estourou honrado. já? Sim, eu fico muito Tá. honrado, velho. Honrado de ter tu aqui. Tu, além de ser um cara que eu já trabalhei, virou um amigo também. A gente sempre conversa sobre. Pô, pelo menos sempre eu mando coisa pra. O que que tu acha, Fábio? O que que tu acha disso e tal? E obrigado por ter participado. Virou uma mentoria mútua, né, Rafinha? Você também me ajuda em alguns pontos aí da minha carreira. A gente conversa sobre várias coisas, né? Não só de trabalho, também de outros problemas, até pessoais, às vezes, né? Sim. Então, Mas é mais valeu mentoria aí da tua pela parte aí. oportunidade. Não, não, é mútuo, é mútuo. Valeu aí pela oportunidade de estar conversando aqui no seu podcast aqui. Parabéns pelo projeto também. Parabéns pelo projeto da mentoria que você está fazendo. Ainda está fazendo, né, ou não? Deu uma parada. Não, não, Oi? tô seguindo em frente com a mentoria também. É. Parabéns por esse projeto também, cara, que está ajudando muita gente. E é isso, vamos em frente. Eu que agradeço, viu? Valeu. Obrigado.